Interior acontece. Oferecimento. Unimed Costa do Sol. Há 35 anos presente em cada passo. Olá, bom dia para você que tá ligadinho na Band. Ótimo sábado pra gente. Vamos juntos até as 8h30 da manhã com muitas informações pelo interior do estado do Rio. Olha, o interior acontece de hoje. Vamos trazer um alerta sobre imunização infantil. Vamos falar também sobre doenças respiratórias nas crianças. Vamos trazer informações sobre algumas praias que estão impróprias para o banho. Tem ainda oportunidades de emprego, a agenda cultural e muito mais. E vamos começar ficando por dentro de como vai ficar a meteorologia para esse fim de semana. Olha só, hoje, sabadão, na região dos lagos está marcando 29 graus de máxima e mínima de 24, com apenas 9% de possibilidade de chuva. Já na região serrana, também 29 de máxima, 20 de mínima e 24% de possibilidade de chuva. Já no norte fluminense, a máxima é de 31 e mínima de 24 graus. Possibilidade de chuva também bem baixa, apenas 9%. Já no sul fluminense, a máxima é de 34 graus, mínima de 22 graus e a possibilidade de chuva de 76%. Muita chance de chuva, né, gente? Vamos ver como é que vai ficar o domingo? Olha, na região dos lagos, a máxima é de 29 graus, mínima de 24 e máxima de 46% de chuva. Já na região serrana, a máxima é de 18, mínima de 19, chuva 85%. Então, já é bom se preparar, né? No norte fluminense, 31 graus de máxima, 24 de mínima e chuva 56%. No sul fluminense, 31 graus de máxima, mínima de 21 e 86% de chuva. Então, o domingo vai ser chuvoso em algumas regiões. Apreciar uma boa arte, cultura é sempre bom, né? Nessa semana, na Agenda Cultural, a nossa repórter Joyce Santos vai trazer um pouquinho do que está rolando no interior do estado. Oi, Joyce, bom dia. Qual é a dica? Conta pra gente. Bom dia para você, Gabriele, e para todos que nos acompanham neste sábado. Essa semana eu trouxe dicas de exposições de artes para quem quer uma programação diferente. Eu começo falando de Cabo Frio, na região dos lagos, que está recebendo a exposição Cabo Frio de Coração no Palácio das Águias. O público poderá conferir os trabalhos de 12 artistas que escolheram a cidade como lar. Com curadoria de Reinaldo Caó, a exposição oferece uma experiência sensorial única, explorando cores, formas, textura e a narrativa por meio das obras, cuidadosamente selecionadas. A mostra busca criar uma conexão entre o público e a diversidade das artes plásticas produzidas na cidade. A mostra ficará aberta ao público até o dia 10 de fevereiro. A visitação é gratuita de terça a sexta-feira, das 9 da manhã às 6 da tarde, e aos sábados, das 10 às 5. O Palácio das Águias fica localizado na rua Érico Coelho, no centro de Cabo Frio. E agora vamos para o sul do estado, mais especificamente para Angra dos Reis. A cidade, que possui belezas naturais deslumbrantes, também oferece arte e cultura para moradores e turistas, encantando os visitantes com a originalidade e a consciência ambiental das obras criadas a partir de materiais recicláveis, como caixotes e papelão. A exposição de arte Alto Reverso do artista plástico Ubiratã Cordeiro está colorindo o Centro Cultural Teófilo Massad. Ubiratã, que iniciou sua trajetória artística em 2016, vem se destacando por sua capacidade de transformar itens que seriam descartados em verdadeiras obras de arte. Cada peça reflete sua dedicação em resgatar a beleza do que muitos veriam como apenas lixo, ao mesmo tempo em que ele eleva a discussão
sobre a importância da sustentabilidade e do reaproveitamento de materiais. A exposição Alto Reverso pode ser visitada gratuitamente de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã às 5 da tarde. Eu volto com você, Gabi. Obrigada, Joyce, pelas suas informações. Gente, temporada de férias, dias de sol, período que leva muitos moradores e turistas a procurarem as praias do interior do Rio para relaxar e curtir, é claro. No entanto, é fundamental ficar de olho nas medições do INEA sobre a qualidade da água, pois o risco de contaminação é grande nas praias que estão impróprias. O Vitor Serra tem as informações para a gente e ele vai explicar como que está acontecendo isso. Vitor, quantas praias estão impróprias? Conta pra gente. Mais de 60 praias, Gabi. Bom dia para você, um ótimo sábado a todos. Bom, gente, é sempre importante, né, ficar em alerta nas medições do INEA, né? O Instituto também realiza essa aferição aqui no interior do Rio e o resultado não é nada legal, viu? A Costa Verde segue sendo a região mais crítica, com grande parte das praias com banho aí não recomendado. Nossa equipe reuniu aí as principais praias que encabeçam essa lista com base na última medição divulgada agora em janeiro. Vocês estão acompanhando aí na tela essa artezinha que a equipe aqui do Interior Acontece fez, começando justamente aí pela Costa Verde, viu? Mangaratiba, cidade que recebe boa parte do público do sul fluminense, também da capital, segue com 3 praias impróprias, sendo elas a Praia do Centro, do Saco e de Muriqui. Angra dos Reis tem 6, Bonfim, Jacuecanga, Casteirinha, Frade, Retiro e Praia Vermelha. Já Paraty registra aí a Praia do Pontal, Tarituba e Praia Grande do Corumbê, não recomendadas para o banho. Inclusive, aí a nova gestão da cidade informou que segue trabalhando em estratégias para aprimorar a comunicação com a população sobre a balneabilidade das praias, de forma para garantir aí a segurança e a transparência, já que o município também é turístico e recebe muita gente, principalmente agora em janeiro, né? Vamos para a região dos lagos, gente. Cabo Frio tem apenas uma praia imprópria para o banho, é a do Siqueira. Búzios segue com 5, sendo elas Praia do Canto, Armação, Ossos, João Fernandes e da Ferradura. Rio das Ostras contabiliza uma, a Praia ali do Centro. E para finalizar, Macaé tem 2, Barra e a Praia do Aeroporto. Norte Fluminense também tem. Apresenta aí 2 locais impróprios em Campos. Tem a Praia do Farol de São Tomé, em frente ao Clube Náutico. E em São Francisco de Itabapuana, já na divisa com o Espírito Santo, fecha com 2, Guaxindiba e Tropical. E, gente, a gente tem que levar também em consideração algumas praias de Lagoa que não foram incluídas, mas grande parte ali de Guaba Grande e de Araruama também estão impróprias. Se você entrou aí em uma praia considerada imprópria para o banho, a recomendação, gente, é evitar contato da água com a boca, olhos e feridas, né, reduzindo aí o risco de infecções. Assim que possível, tomar um banho com água limpa e sabão para remover aí qualquer resíduo e ficar atento aí aos sintomas como diarreia, náuseas, coceiras ou irritações na pele, procurando, é claro, uma orientação médica caso algo incomum ocorra. Isso acontece com muita gente desavisada, viu? Principalmente quando viaja. Já entrei em praia imprópria sem saber também que não poderia tomar banho ali. Então, gente, é bom ficar em alerta. As medições do INEA estão disponíveis, é claro, lá no site do Instituto. Volto contigo aí do estúdio, Gabi. Obrigada, Vitor, pelas suas informações. Daqui a pouco eu te chamo novamente, viu? Gente, daqui a pouquinho tem oportunidades de emprego. Eu vou por um intervalo rapidinho e já volto. E a Unimed tem isso, né, que é muito importante na relação médico-paciente, o acolhimento, né? E a Unimed sempre se adequando. A gente tem um hospital totalmente equipado, né, várias especialidades, vários procedimentos complexos que muitos lugares na região não realizam, né? Unimed Costa do Sol, há 35 anos presente em cada passo. Bem-vindos a Paraty, uma cidade encantadora que combina história, cultura e natureza como poucas no mundo. Passear pelas ruas de Paraty é como voltar no tempo. Casas coloniais, calçadas de pedra e igrejas centenárias contam histórias de um passado rico e cheio de tradição. Aqui, a cultura se manifesta em cada esquina, nas feirinhas de artesanato,
nos festivais de música e na riqueza gastronômica que conquista todos os visitantes. Um verdadeiro paraíso tropical de belas praias, onde o sol encontra o mar. Suas montanhas e trilhas convidam os aventureiros a desbravar paisagens deslumbrantes e a vivenciar experiências únicas em meio à natureza. Paraty, um lugar onde o passado encontra o presente, onde a natureza se mistura com a história e onde o sorriso é o idioma universal. Venha sentir a magia dessa cidade que é um verdadeiro tesouro do Brasil. Band Rio Interior. Em Paraty, canal 11.1. Voltei, gente, olha, com um recadinho da Embapel para você que gosta de economizar. Tudo o que você precisa para o seu dia a dia, Embapel é a solução. Com a maior variedade de atacado, varejos e frios, Embapel oferece tudo o que você precisa, sempre com os melhores preços. Uma loja perto de você, em São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Unamá, Barra de São João, Rio das Ostras e também em Casimiro de Abreu. E quem disse que na região serrana não tem carnaval? Pois é, gente, a cidade de Nova Friburgo já começa a se preparar para a maratona de blocos que devem percorrer a cidade. O Vitor Serra está de volta para trazer a programação dessa folia toda. Não é isso, Vitor? Opa, Gabi, tô de volta. Pois é, gente, um pouco mais de um mês pro carnaval, passou super rápido. E a Liber, a Liga Independente dos Blocos de Embalo e de Rua de Nova Friburgo, e a Secretaria de Turismo já começaram a alinhar, viu? Os preparativos da folia. Durante uma reunião realizada na última semana, foi apresentada aí a programação preliminar dos desfiles e concentrações dos blocos de rua e embalo. A festa, gente, já começa na sexta-feira, dia 28, e vai aí até a terça-feira de carnaval. Os friburguenses que não descerem para o Rio ou para a região dos Lagos, né, como de costume, podem curtir muito o carnaval do município, viu? Os blocos começam todos na parte da tarde e seguem aí até a noite, com uma média de 7 encontros diários, viu? E a gente trouxe aí essa programação, reuniu, selecionou aqui esses blocos, então já aproveita para fotografar a tela da televisão. Olha só que bacana aí, gente, são vários blocos, não vou aqui falar todos, mas começa aí pelo que vai abrir as festividades. O bloco Somos Loucos, Loucos pela Vida, abre aí o evento às 3 da tarde e vai até às 11 horas da noite. No sábado, a abertura fica com o bloco Aquarela da Vida, 50 mais. No domingo, dia 2, é a vez do bloco dos Alvinegros da Serra. Segunda, dia 3, o bloco dos Mulambos toma conta da folia lá em Friburgo. E abrindo o último dia, gente, o bloco da Resistência. E aí, deu tempo de fotografar? Pois é, gente, os blocos de rua são super tradicionais em Friburgo e fazem aí da cidade um grande polo carnavalesco nessa época do ano na região serrana, que é considerada aí mais calminha, né? Muita gente sobe a serra para fugir do agito da região dos Lagos, enfim, da capital, da região metropolitana, mas também vai encontrar ali uma festinha para animar. Volto contigo aí do estúdio, Gabi. Tá certo, Vitor. Obrigada, viu, pelas suas informações. Ótimo fim de semana para você. Gente, atenção, você que é de Macaé, Campos ou Volta Redonda. A Tatiana Vilela tá chegando agora com as oportunidades de emprego. Oi, Tati, bom dia para você. Conta pra gente. Oi, Gabi, ótimo dia a você e a todos. Em Campos, na região norte fluminense, são 78 vagas esta semana e a gente selecionou algumas. Vem comigo dar uma olhada. Adesivador, corretor de imóveis, atendente de açougue, auxiliar administrativo para pessoas com deficiência, frentista e vendedor interno. Campos tem o espaço da oportunidade que fica nos altos da rodoviária Roberto Silveira, no centro, onde estão disponibilizadas essas e outras vagas. Interessados devem levar o currículo atualizado, além dos principais documentos para o cadastro, como identidade, CPF e comprovante de endereço, no horário de 8 da manhã às 5 da tarde. Já em Macaé, ainda no norte fluminense, estão sendo ofertadas 226 vagas esta semana. Entre elas,
ajudante de motorista, recepcionista de hotel, professor de educação física, entregador de bicicleta, garçom e analista de suporte técnico para pessoas com deficiência. Interessados nas vagas em Macaé devem entregar o currículo na Central do Trabalhador, que fica na Secretaria Municipal Adjunta de Trabalho e Renda, no centro da cidade, no período de 8 da manhã às 5 da tarde, levando ainda o documento de identidade, CPF e comprovante de endereço. Agora, indo para o sul do estado, em Volta Redonda, são 99 vagas no Cine, Sistema Nacional de Emprego. Nós também destacamos algumas para mostrar aqui no quadro de oportunidades. Auxiliar de limpeza industrial, monitor de estacionamento, zelador e bombeiro hidráulico. Os interessados em Volta Redonda devem procurar o Cine para se cadastrar, que fica localizado no prédio da subprefeitura no bairro Retiro, sempre em horário comercial, de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 5 da tarde. Eu fico por aqui. Até mais! Obrigada, Tati. Até daqui a pouquinho. Com o fim das férias escolares chegando, vem aquele período do ano que os responsáveis já sabem que vão ter um gasto extra no orçamento, não é verdade? A compra do material escolar. Toda atenção, gente, nesse período é essencial. A nossa repórter, a Joyce Santos, traz informações do cuidado na hora de comprar o material. Bom dia, Joyce. Tem autoridade de olho nisso? Bom dia novamente para você, Gabriele, e para todos que nos acompanham neste sábado. Tem sim, Gabi. A Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e o PROCON do Estado do Rio de Janeiro realizou este mês uma pesquisa de preço de alguns itens básicos da lista de material escolar, como lápis preto, borracha, caderno, cola, entre outros. A busca dos itens foi feita em 12 sites diferentes e a variação entre produtos da mesma categoria e marca chega a mais de 900%. O item que teve maior variação foi a borracha branca, que foi encontrada por 99 centavos em uma loja e por R$ 10,35 em outra, uma diferença de mais de 945%, seguida do lápis preto número 2, que apresentou uma variação de mais de 500%, com preços de R$ 1,49 até R$ 9,76. Os órgãos também realizaram fiscalizações em lojas físicas que vendem materiais escolares para verificar possíveis irregularidades e algumas foram autuadas, como, por exemplo, por ausência de preços em produtos expostos à venda. Mas calma, algumas dicas podem te ajudar na hora de realizar as suas compras. Primeiro, confira o que você tem em casa e pode ser reutilizado, como mochilas, estojos ou até cadernos. Planejar com antecedência pode evitar gastos desnecessários e aproveitar melhores os preços. O consumo consciente é um aprendizado valioso que podemos compartilhar com nossas crianças. Na hora da compra, fique de olho na lista da escola. Ela deve ser muito clara e específica. Lembre-se que as instituições não podem exigir marcas, lojas específicas ou itens de uso coletivo como materiais de limpeza. Também é essencial comparar preços em diferentes lojas, pesquisar a reputação do site antes de comprar online e sempre exigir a nota fiscal. E se encontrar práticas abusivas, denuncie a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e o PROCON RJ. Gabi, a compra do material escolar não é tarefa simples, mas com planejamento tudo fica mais fácil. Vale também você ver se as lojas oferecem facilidades na hora do pagamento, como parcelamento sem juros ou se há desconto dependendo da forma de pagamento. Tem lojas que também têm opções de desconto se você comprar mais itens. Eu volto com você aí no estúdio, Gabi. Ótimo, Joyce. Muito obrigada, viu, pelas suas informações. Já já vamos falar sobre imunização infantil. Não saia daí, eu vou para um intervalo rapidinho e já volto. Então a gente teve uma boa entrada aqui em Macaé para poder gerenciar essa Unimed que está aí servindo a todos e a comunidade também. Para mim é muito importante
quando você faz a profissão e você tem um filho que também faz a mesma especialidade. Unimed Costa do Sol, há 35 anos presente em cada passo. Bem-vindos a Paraty, uma cidade encantadora que combina história, cultura e natureza como poucas no mundo. Passear pelas ruas de Paraty é como voltar no tempo. Casas coloniais, calçadas de pedra e igrejas centenárias contam histórias de um passado rico e cheio de tradição. Aqui, a cultura se manifesta em cada esquina, nas feirinhas de artesanato, nos festivais de música e na riqueza gastronômica que conquista todos os visitantes. Um verdadeiro paraíso tropical de belas praias, onde o sol encontra o mar. Suas montanhas e trilhas convidam os aventureiros a desbravar paisagens deslumbrantes e a vivenciar experiências únicas em meio à natureza. Paraty, um lugar onde o passado encontra o presente, onde a natureza se mistura com a história e onde o sorriso é o idioma universal. Venha sentir a magia dessa cidade que é um verdadeiro tesouro do Brasil. Band Rio Interior. Em Paraty, canal 11.1. Voltei, gente. Tem um recado da Unimed Costa do Sol para você. Há 35 anos, um grupo de médicos se reuniu para criar a maior rede de saúde da região, a Unimed Costa do Sol. Desde então, a cooperativa tem crescido lado a lado com a região, acompanhando cada etapa da vida dos seus beneficiários, com recursos próprios em constante expansão e ampla rede credenciada. Confira o depoimento do Dr. Gilson Viana sobre os 35 anos da Unimed Costa do Sol. A Unimed nossa aqui é muito unida, a gente como se fosse uma família. Então eu tenho pacientes que eu tratei de asma grave quando eu era criança com Unimed, que hoje ainda vai no consultório e leva os filhos no consultório. Isso é importante, né? Mostra que a Unimed tem correspondido com os beneficiários, né? Muito importante. Unimed Costa do Sol, há 35 anos presente em cada passo. Em Rio das Ostras, a Casa de Cultura tem horário diferenciado durante o Sesc Verão. Visando dar maior visibilidade aos artistas locais, a Fundação Rio das Ostras de Cultura prolongou o horário de funcionamento da Casa Bento Costa Júnior nos dias em que os shows estão programados para o palco do centro. O horário de visitação nesses dias vai ser de 9 da manhã às 9 da noite. Segundo a Prefeitura, a ideia é permitir que os artesãos da Feira Cultural Vila Rainha e da Loja de Artesão Vera Luzente tenham mais tempo para divulgar os seus trabalhos para o público, tendo em vista a previsão do número de pessoas que estarão visitando a cidade por conta dos shows. Especialistas da área da saúde alertam para a volta de algumas doenças já erradicadas. O motivo? Falta de vacinação. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Tatiana Vilela. Seja bem-vinda, Tati, novamente. Oi, Gabi. Isso mesmo. A adesão está baixa na vacinação de crianças, principalmente. É que muitos pais ou responsáveis não estão tratando como prioridade essa questão da vacinação, adiando a ida ao posto de saúde. E as consequências disso podem ser graves. O que os especialistas adiantam é que algumas doenças estão começando a dar sinais em várias partes do mundo após anos sem se ouvir falar delas. Uma é a poliomielite, com baixa adesão aí nas campanhas de vacinação do governo federal. No Brasil, o esforço é grande para mantê-la bem longe do país. Em Volta Redonda, no sul fluminense, há um ano a adesão tem se mantido em 80%, quando a meta do Ministério da Saúde é de 95%. E só para a gente lembrar, a polio causa paralisia e traz sequelas graves e irreversíveis. A vacinação é gratuita. Uma doença que tem voltado é a coqueluche. Foram registrados 9 casos no ano passado em Volta Redonda. A doença é infecciosa e afeta as vias respiratórias.
atingindo em especial bebês e crianças. E nesse período de sazonalidade das arboviroses, com ênfase da dengue, se torna muito importante que crianças na faixa etária de 10 anos a 14 anos, 11 meses e 29 dias também compareça à unidade de saúde mais próximo da sua residência para avaliação do estado vacinal e completar o esquema da vacina contra a dengue. Outra vacina disponível no SUS é a da meningite ACWY, que protege contra 4 tipos da doença e é aplicada em adolescentes de 11 a 14 anos. É importante dar esse reforço dessa vacina. Já na região dos Lagos, em Rio das Ostras, a Prefeitura está fazendo um alerta para a família vacinar a criança contra a Covid. O foco da campanha está em crianças de 6 meses a 4 anos de idade. Ao todo, 12 unidades de saúde estão aplicando a dose. É importante, né, Gabi, estar atento aí aos mutirões de vacinação do governo e também as datas de retorno aí das vacinas que estão na caderneta da criança. Eu volto ao estúdio. Silvia Jardim, na região dos Lagos, realizou Conferência Municipal do Meio Ambiente. O tema foi Emergência Climática, o desafio da transformação ecológica. Contou com autoridades e também com a população. Nessa quarta-feira, tivemos a Conferência Municipal de Meio Ambiente de Silvia Jardim. Contamos com autoridades presentes, foram discutidos 5 temas específicos. Tivemos a honra de eleger um delegado e um suplente para nos representar na Conferência Estadual de Meio Ambiente. Agradeço a todos os envolvidos e a toda a população silvajardinense presente. Ainda sobre Silvia Jardim e essa informação, as crianças vão amar e os pais também. Começa segunda-feira a famosa colônia de férias da cidade. A programação vai até sexta-feira, de 8h30 às 4 da tarde. As inscrições devem ser feitas no ginásio poliesportivo Jorge Mendonça. Confira aí. E aí, pessoal, nossa colônia de férias está chegando. Ainda temos vagas disponíveis. A colônia de férias acontecerá do dia 27 ao 31 de janeiro. Faça já a sua inscrição e venha se divertir com a gente. Então saia daí, eu vou para um intervalo rapidinho e já volto. Há um ano, o Hospital Unimed Costa do Sol inaugurou uma nova era de cuidados. Somamos mais de 143 mil pronto-atendimentos e outros números que refletem nosso compromisso com o bem-estar de cada paciente, reforçam nossa essência e nos colocam como o maior complexo de saúde da região. Unimed Costa do Sol, há 35 anos, presente em cada passo. A imunização infantil tem apresentado uma baixa adesão e vem preocupando as autoridades. No videocast de hoje vamos receber a coordenadora do programa de imunização de Rio das Ostras. Ela traz o alerta, vamos conferir. Oi, Natália, bom dia. Obrigada aí pela sua presença, pela sua participação. Nós vamos falar de um tema muito importante, né? Bom dia, muito obrigada por nos receber, por essa oportunidade. Sim, vamos falar de um tema extremamente importante. Imunização infantil faz parte da saúde preventiva, né, da nossa população, e já há algum tempo a gente tem percebido essa adesão bem baixa, né, cada vez mais baixa, principalmente as crianças, né, que depende do responsável para levá-las. Como que você avalia, né, dentro do município de Rio das Ostras e esse cenário, assim, não só de Rio das Ostras, mas no nosso estado, como que você avalia essa baixa adesão?
Nós temos uma baixa adesão realmente, principalmente na faixa etária de 4 anos, né? É uma faixa etária que fica um pouco esquecida pela distância entre as doses que vêm ao nascer até os 15 meses, e aí a gente tem essa abertura de espaço-tempo até 4 anos de idade, e a gente sabe que isso dá uma certa, né, esquecimento nos pais. E a gente acha, assim, preocupante, né? Uma vez que o nosso calendário ele é dividido por doses, e a gente sabe que as doses de reforço, elas são essenciais para que essa criança cresça como um ser humano imunizado. As doses de reforço são o fechamento, né? Eu digo que é a chave que tranca a porta. Então, elas são necessárias, porém elas têm sido esquecidas, né? A gente vem em Rio das Ostras numa força-tarefa, fazendo com que esses pais se lembrem que essas crianças precisam ser vacinadas aos 4 anos de idade, que é realmente muito preocupante. E a faixa etária adolescente também. Adolescente também, né? Você, como você falou, essa janela de tempo, né, um período muito grande. Sim. Você acha que é realmente só o esquecimento ou, de repente, a dificuldade? Porque a criança vai crescendo, isso torna essa imunização mais difícil também, de você conter ali a criança. Eu tenho filha, né, nessa faixa etária, então, assim, foi difícil retornar realmente ao posto de saúde, poder vacinar ela nessa idade, porque quando é bebezinho, né, é mais fácil. Quem amamenta, às vezes coloca ele no peito, é mais fácil ainda, né? Então você acha que o fato da criança estar maior, de entender ali o cenário, que dói, né? Você acha que tudo isso colabora? Sim, é um fator que colabora, a gente sabe, né? Com 4 anos, às vezes até próximo a 5, a criança já tem um entendimento, já consegue compreender o ambiente que ela está, o que vai acontecer, e ela sim, né, por uma questão de resistência, né, ela chora, ela diz que não quer, ela se bate. Isso a gente sabe que é esperado, né, que a criança reaja numa forma de se defender por algo que para ela é dolorido. Mas infelizmente a gente precisa encarar né? Essa realidade, levar os pequenos para vacinar. E como que tá, assim, os profissionais, né? Por exemplo, em Rio das Ostras, né? Vamos falar mais de Rio das Ostras. Há uma preparação específica dos profissionais para que de fato eles estejam ali aptos, preparados para fazer esse acolhimento para essa criança nessa faixa etária que é mais difícil? Sim, a gente procura sempre estreitar o máximo que a gente pode de laços com as nossas salas de vacina, com os nossos profissionais. A gente tem um trabalho de parceria muito bom com os nossos profissionais das salas de vacina e a gente sempre orienta, né? Primeiro que a gente precisa ter empatia. Eu acho que o profissional de saúde que não tem empatia, ele não consegue levar adiante nenhum bom atendimento. Então, primeiramente, a empatia, a sensibilidade, que a gente está lidando com uma criança, a gente precisa ter paciência, a gente está lidando com pais, né? A gente não conhece as realidades das pessoas que chegam até uma sala de vacina, então a gente precisa dessa sensibilização, dessa empatia, e a gente sempre frisa isso no nosso atendimento, né? Oriente esse pai a forma correta de estar abraçando essa criança, para estar contendo ela de uma forma que não vai machucar nem assustar, para que essa criança receba a vacina. Infelizmente é algo que a gente não tem como dizer que não é traumático. Aos 4 anos de idade você vai receber 3 picadinhas. Quais são? Aos 4 anos de idade, hoje o calendário preconiza a vacina da varicela, que é um reforço, a vacina da febre amarela, que também é uma dose de reforço, e a vacina da DTP, que também é uma dose de reforço, que são vacinas extremamente importantes, principalmente a DTP, porque a gente vem protegendo essa criança contra tétano, contra coqueluche, contra doenças que são essenciais, e é uma imunização que ela vai levar para a vida inteira, principalmente contra coqueluche. Com 4 anos, né? Sim. Entendi. E aí a febre amarela retorna só depois de 10 anos? Febre amarela a gente não vacina mais. A criança recebe 2 doses enquanto pequena, aos 9 meses, aos 4 anos, e é considerada imunizada. Ah, entendi. Tá? E você falou da varicela, também vacina e acabou, é considerada imunizada. E aí a gente tem a DTP, que após 10 anos essa criança precisa receber uma dose de reforço, ou seja, já adolescente, né? Se ela segue o calendário dela em dia, a última dose feita aos 4 anos de idade, primeiro reforço após 10 anos feito aos 14 anos de idade, que esse adolescente ele já precisa estar retornando à unidade de saúde, porque ele tem HPV para fazer e
ele tem a vacina meningocócica ACWY, também para receber dentro dessa faixa etária. São vacinas disponibilizadas a partir de 9 anos, que se estendem até os 14, onde a gente já tem o reforço da antitetânica. É importantíssimo. Então, fica esse período e depois com 14 anos mais ou menos já tem mais uma série de vacinas. Por aí, entendeu? Entre 9 e 14 anos, esse adolescente precisa estar retornando à unidade. Também é uma faixa etária onde a gente tem uma baixa adesão para essas vacinas consideráveis, pelo mesmo motivo, muito tempo sem ir a uma unidade de saúde para se vacinar. Adolescente, o que a gente sabe que é muito mais difícil para a gente estar ali insistindo, levando, né? Então a gente sabe que são fatores que contribuem muito, porém é importante que seja sinalizado. É importante sempre essa conversa, sempre trazendo à memória da população a importância de nos mantermos imunizados. Como eu sempre digo, vírus e bactérias não morrem, né? Nós que precisamos preparar, estar com o nosso organismo preparado para combater essas doenças. Parece muito óbvio, mas Natália, eu gostaria que você falasse, e para alertar mesmo o público que está nos assistindo, se não vacinar, qual o risco que acontece? Principalmente por essas doenças que a gente considera assim já erradicadas, né? Doenças que a gente não vê mais habitualmente. Qual é o risco de não tomar a vacina? O retorno dessas doenças. Exato. Tá? A gente teve há pouco tempo o sarampo, né, que retornou para o país. Por quê? Porque hoje nós temos muitos imigrantes de outros países aqui dentro e aí você vem trazendo um vírus selvagem, um vírus diferente do que circula no nosso país e aí você encontra pessoas não imunizadas, o que a gente chama de bolsões. E aí o que acontece? A doença retorna e sempre retorna de uma forma mais drástica do que a gente viu há anos atrás, né? Então isso é muito importante. Eu sempre digo que hoje você falar para uma geração que catapora matava, ninguém acredita. Porque não se vê hoje catapora. Se vê leves manchinhas no corpo que você diagnostica como uma catapora muito leve. Mas catapora matava. E hoje não mata mais. Por quê? Porque as crianças estão imunizadas. Né? Então é importante que isso se mantenha, principalmente para uma geração que não conhece a doença. Por quê? Porque é fruto da vacinação. Entendi. E como que o município tem se organizado, né? A gente está começando mais um ano, nova gestão. Como que o município tem se preparado para conseguir alcançar mais pessoas, para aumentar a adesão? Então, de início, nós já vamos começar o ano com um pontapé inicial. Hoje. Exatamente. Uma campanha de vacinação acontecendo. De 8 às 17. Então está acontecendo agora. Que nós estamos ofertando aí para a população o acerto de caderneta. Então assim, nós estamos de portas abertas para a população. Para toda a faixa etária? Todas criança, as faixas adulto. Etárias. Nós estamos vacinando crianças, nós estamos vacinando adolescentes, nós estamos vacinando idosos, nós estamos ofertando para as crianças, mesmo com toda a polêmica, a vacina de Covid, porque ela entrou para o calendário, crianças até 4 anos de idade precisam ser vacinadas, principalmente as que estão ingressando nas escolas, a gente precisa pensar numa coletividade, muitas crianças de locais diferentes estudando juntos, numa aglomeração dentro da sala, então imunização é importante para a saúde coletiva dessas crianças. Nós estamos também ofertando as vacinas para os adolescentes, eles também precisam estar imunizados, os adultos que precisam se vacinar para questões de trabalho ou colocar a caderneta de vacina em dia, eu digo que é muito importante, né? A gente fala muito de criança, adolescente, mas a faixa etária adulta precisa estar imunizada também. Eu penso que se eu quero o bem-estar dos meus filhos, o meu também precisa estar bem, né? Nós temos que nos igualar nessa questão de prioridade em relação à saúde. Então estamos de portas abertas até às 17 horas, para atender aqueles que nos procurarem. A nossa intenção realmente é manter as salas de vacina o mais presente na vida das pessoas da melhor maneira possível. Estamos passando agora por adequações, novas gestões, temos muitos planos de melhorias e de crescimento para que a população riostrense seja bem atendida. Não só a riostrense, a gente atende outros vizinhos também, porque a vacina é do cidadão. Né? E vacina boa é vacina no braço, é imunidade completa. Tá certo. Eu quero aproveitar, então, já que está tendo vacina hoje, né, o dia todo, até 5 horas da tarde, não é isso? Para você, de repente, no final do dia, passar pra gente um balanço, né, de como foi, porque a gente pode trazer essas informações também
né, no próximo programa. Será um prazer. Saber como é que foi a adesão, como é que foi a movimentação, pode ser? Sim, claro. Então tá jóia. É um prazer. Você comentou sobre a escola, né? Enquanto você falava, eu me recordava, quando eu era criança, eu lembro de ter essa movimentação de vacinação nas escolas. Seja gotinha, ou até remédio para piolho, essas coisas. Havia antigamente muito essa movimentação nas escolas para facilitar, porque realmente tem pais que trabalham o dia inteiro, não conseguem levar, né, no posto, enfim. Isso não acontece mais? Existe? Qual é a dificuldade ou não pode? Como é que é? Acontece. Acontece? Acontece. Aqui em Rio das Ostras nós temos 15 escolas pactuadas dentro de um programa chamado PSE, que é Saúde na Escola. E essas 15 escolas elas já são contempladas com vacinação. A equipe vai até a escola e faz. E algumas escolas a gente ainda consegue atender, fora essas que são pactuadas. E para esse ano, o nosso plano realmente é avançar nas demais escolas e retornar com a vacinação dentro das escolas. É aceitável pela família, pelos pais. Nós tivemos boa adesão nas escolas. Sim, a gente sempre encaminha, né, junto à escola, uma autorização para esses pais, até porque a gente precisa que a caderneta de vacina dessa criança e desse adolescente seja encaminhado para a gente. Então os pais precisam ter ciência disso e a gente não se opõe à presença dos responsáveis também não, tá? No dia que a vacina está dentro da escola, se o responsável ele quiser acompanhar essa vacinação do seu filho, ele é bem-vindo, muito bem-vindo, tá? Desde que ele tenha paciência de aguardar, né? Porque a gente vai vacinando por turmas, por salas, são crianças. É muita gente. É muita gente. Algumas vão acompanhadas do pai, outras não. Então essas realmente contam com a nossa sensibilidade, da gente estar ali acalentando esse adolescente, essa criança, para que ele esteja recebendo a vacina. Então a gente tem feito isso sim, principalmente com vacina de gripe, com as vacinas de faixa etária que são necessárias para essa idade. Então a gente não se opõe à presença dos responsáveis no ato da vacinação, a gente até agradece quando eles comparecem, porque a criança e o adolescente ele sempre se sente mais seguro na presença da família, né? Verdade. Mas a gente faz esse trabalho sim, até porque a escola é um ambiente de segurança. É verdade. É um apoio, né, ali para a família, um apoio para a saúde. Sim, você exatamente. já tem ali várias crianças reunidas num ambiente. E eles têm um vínculo com os profissionais da educação também, o que nos ajuda bastante, porque eles conhecem aquelas crianças, aqueles alunos, eles nos ajudam nessa questão de acalentar realmente o adolescente que às vezes chora, tem medo, precisa que alguém segure a mão, ou que alguém dê um abraço nele. Quando você tem alguém conhecido, sempre é mais fácil, né? E também crianças que têm alguma deficiência, alguma dificuldade, vai ter ali uma pessoa mediando. Se ela se ela tiver necessidade de receber a vacina e nós tivermos aquilo para ofertar para essa criança, a gente também não se opõe. Entendi. Que bom, Natália, obrigada. Acho que foi bem esclarecedor. Tem alguma coisa assim que você gostaria de reforçar, de relembrar que eu não lembrei de te perguntar? Agora é o momento. Assim, o que a gente sempre gosta de falar, né, de lembrar para a população é a importância de se manter imunizada. A gente sempre convida a população a se sensibilizar com a importância da imunização. Eu sempre digo que, apesar de polêmico, e as pessoas não gostarem de falar sobre isso, mas é algo muito recente, nós passamos por uma pandemia e nós vimos a força e a efetividade de uma vacina. Nós combatemos uma pandemia após o início da vacinação. Então, apesar disso ser polêmico, contra fatos não há argumentos. A pandemia ela se cessou após o início da vacinação. Então, a gente vê como a imunização ela tem um papel importantíssimo na saúde do ser humano, né? E se a gente pode prevenir, por que não? Não dá para negligenciar. Não dá para negligenciar. Então aqui fica o nosso convite, sensibilizando pais e responsáveis a procurar uma unidade de saúde, a levar os seus filhos, os seus adolescentes, para estar colocando a sua imunização em dia. Convocamos também os idosos, as pessoas das demais faixas etárias, porque como eu falei, o calendário vacinal ele não existe só para criança e adolescente. Existe um calendário para cada faixa etária. Nós temos o calendário da criança, do adolescente, da gestante, do adulto, do idoso e de pessoas que convivem com o HIV. Então nós convidamos essas pessoas a estarem procurando as unidades de saúde, sempre munidos da sua caderneta de vacina, munidos do seu CPF e cartão SUS, para que eles possam
ser atendidos, terem uma leitura de um profissional que possa orientá-los sobre aquilo que eles precisam em relação à imunização. Então, esse é o convite que eu faço. Nós estamos de portas abertas. Né? Pode aproveitar hoje até. Isso, estamos de portas abertas. Quais são as vacinas que vão estar sendo disponibilizadas hoje, por exemplo? Todas as vacinas. Todas. Influenza, vacina de Covid para crianças até 4 anos de idade, nós vamos estar ofertando. Todas as vacinas do calendário, para todas as faixas etárias. Que ótimo. Inclusive a vacina da dengue. Adolescentes de 10 a 14 anos, que hoje têm a oportunidade de serem imunizados com a vacina da dengue, nós estaremos ofertando também. Lembrando que logo nós estaremos no período endêmico de dengue. É verdade. Então é importante. Vamos prevenir. Tá certo. Natália, mais uma vez, muito obrigada, viu? Pela sua participação, acho que foi muito esclarecedor. Eu que agradeço, eu que agradeço. Obrigada. E nós vamos para um rápido intervalo e já tem mais Interior Acontece para você. E a Unimed tem isso, né, que é muito importante na relação médico-paciente, o acolhimento, né? E a Unimed sempre se adequando. A gente tem um hospital totalmente equipado, né? Várias especialidades, vários procedimentos complexos que muitos lugares na região não realizam, né? Unimed Costa do Sol. Há 35 anos, presente em cada passo. Agora vamos para o estúdio lá na Unimed Costa do Sol, no nosso quadro Pergunte ao Doutor. Veja só. Pergunte ao Doutor. Oferecimento Unimed Costa do Sol. Há 35 anos presente em cada passo. Doutor Joel, bom dia mais uma vez. Obrigada pela sua presença, né, todo sábado aqui com essa conversa que ajuda muita gente de verdade. Queria que o senhor apresentasse a nossa médica convidada de hoje. Muito bom dia, Gabriela. Bom dia a todos os ouvintes. Hoje nós vamos conversar de um tema muito interessante, bastante útil para toda a população. Nós vamos falar de infecções da árvore respiratória nas crianças. E para isso eu convidei a doutora Maria Pompeia, que eu acho que todo mundo já conhece, mas vale a pena falar que a Maria Pompeia não só é neonatologista, como também é pediatra e coordena aqui o serviço da pediatria e neonatologia do Hospital Unimed Costa do Sol. Bom dia, Pompeia. Bom dia, doutor Joel. Obrigado pelo convite. Representando o Hospital Unimed Costa do Sol. Seja bem-vinda, doutora. Bom dia. Então, eu acho que toda a população fica muito preocupada com essas doenças da árvore respiratória, porque a gente sempre sabe como começa, né? Mas não sabe como termina, né? E uma das dúvidas é como, de alguma forma, prevenir isso e se existe uma época própria onde aumenta essa incidência e se nessa época aí sim aumentar o processo de prevenção. É uma coisa muito importante na saúde para as crianças e para toda a população. Nós somos responsáveis como profissionais da saúde de poder informar isso tanto para os pais como para o resto. E o que é mais importante sobre falar na incidência das infecções respiratórias. A gente fala de que existe uma sazonalidade. Isso significa que onde quando e onde são as infecções mais frequentes. Quando para as crianças e para os adultos as infecções respiratórias são mais frequentes entre os meses de março até o mês de agosto. Essa é a nossa sazonalidade maior na região sudeste do país. Agora, se estende às vezes um pouco mais ou um pouco menos, de acordo com a frequência e as infecções respiratórias que estiverem circulando, os vírus que estiverem circulando nessa época. Mudou muito nossa sazonalidade. Hoje não existe um tempo específico para dizer nesse mês, de tal mês a tal mês, só nesse mês. Se ampliou muito e praticamente não podemos mais falar de a persistência de tal ou qual vírus só numa época.
praticamente o ano todo existe essa sazonalidade. Então, uma coisa que me deixa, às vezes, e deixa toda a população um pouco apreensiva, é porque quando existe esse processo da sazonalidade, quando você vai à emergência, lá vão estar cheio de crianças, porque fez com que nessa época aumentou o número. Isso não aumentaria a contaminação de outras crianças com outras patologias que não as delas? Ou seja, de que maneira as mães deveriam levar o seu filho à emergência e quando poderia tentar fazer isso em casa mesmo para evitar esse contato? Ou se isso não tem nenhuma importância? O exemplo disso quando a gente tem a presença do vírus da bronquiolite, por exemplo, que ele se apresenta muito mais frequentemente nesses meses da sazonalidade e que ele é um agente que de infecção respiratória aguda e que acomete o pulmão realmente, os bronquiolos, que é a via respiratória inferior, ou seja, e que ele é muito mais grave nos bebês pequenos. Nos bebês de menores de 2 anos, e a gravidade aumenta nos bebês que são menores de 6 meses e mais aún nos menores de 3 meses. Ele é causa das síndromes respiratórias agudas graves. Então, por que falamos disso? Porque, sim, valorizando como exemplo na bronquiolite os sintomas dessas crianças, é importante que os pais levem em conta qual é a gravidade que pode ter nessas idades. Se são bebês prematuros, se são bebês, principalmente os prematuros de muito baixo peso, os menores de 30 semanas, 29, 28 semanas, os bebês que têm doenças cardiovasculares, cardiopatias congênitas, doenças pulmonares, como a fibrose cística, a hipertensão pulmonar, malformações congênitas, a síndrome de Down, doenças neuromusculares, as imunodeficiências congênitas e adquiridas, são doenças que, claro, a valorização do quadro vai ser muito diferente. Esse bebê tem uma urgência ou tem uma emergência em ser atendido. Assim, os sintomas respiratórios são de um quadro comum de uma gripe. E a valorização pelo pediatra ou na assistência, no pronto atendimento, vai depender de acordo com essas condições que a gente viu. Importante ter em conta de que essa família tenha acesso a um lugar de assistência à saúde, que essa família tenha um cuidador que se ocupe de controlar essa criança e que seja um cuidador que compreenda a evolução desse quadro. Sabemos que esses quadros evoluem nos piores dias entre o 3º e 5º dia de evolução, se agravam nesse tempo. Então, esses são os bebês que são prioridades no atendimento. Esses são nessa idade e são prioridade. A evolução vai depender da concomitância, da existência de outros vírus junto, que não é nada incomum que a gente não tenha um vírus só, senão a coexistência de vírus e também de bactérias. Então, uma outra coisa que eu gostaria de enfocar, aproveitando a sua experiência e esclarecendo para toda a população, de que maneira a vacinação periódica pode contribuir para diminuir a gravidade dessas patologias? Sem dúvida, o foco é a prevenção. A prevenção é através das vacinas. A vacinação em dia, a controlar a carteira de vacinação, aproveitar todas as campanhas de vacinação existentes, estabelecidas pelo Ministério da Saúde, procurar as vacinas nos lugares corretos, onde a administração dessas vacinas existem. Esse ano sobrou muita vacina da gripe, por exemplo. As crianças não se vacinaram, os adultos não se vacinaram. Então, por favor, a vacinação tem que ser em dia, a caderneta de vacina tem que estar em dia.
principalmente desses menores, também dos adolescentes e os adultos, os idosos, que têm que acceder aos lugares dos centros de vacinação. A vacinação esse ano mudou com respeito à Covid, observar as mudanças que existem e ver as idades que estão agora no calendário de vacinação. As vacinas especiais são muito importantes que sejam realizadas. Então, nos adultos, voltou a ter uma incidência do Covid, do H1N1, isso também está acontecendo nas crianças, não? Sim, a gente teve bastante influenza, Covid, tudo nesse ano, inclusive já no calor, no verão. Pois é, as coisas ficaram bem difíceis depois que houve aquela epidemia. Me parece que a temperatura também, o próprio meio ambiente mudou e parece que os vírus também não estão entendendo muito mais o que é verão, o que é inverno. E eles estão, de alguma forma, atuando de como eles acham que devem atuar. Nós temos perguntas aí da plateia, não? Nós temos sim. Olá, doutor, bom dia. Qual é a época do ano que dá mais problemas respiratórios nas crianças? No verão ou no inverno? Reforçando o que já falamos anteriormente, a época em que as infecções respiratórias são mais frequentes na nossa região sudeste é do mês de março até o mês de agosto. Isso não significa que é uma data fixa, um tempo fixo, e a gente já explicou sobre a mudança enquanto às infecções respiratórias no ano inteiro. Temos mais perguntas, vamos conferir. Olá, doutor, bom dia. Eu tenho sinusite e cuido do meu filho também. O que eu devo fazer nesse calor? Usar o ventilador ou o ar-condicionado? Na verdade, se você tem sinusite, a infecção respiratória transmissível seria se você está com um vírus ou com uma bactéria, mas ventilador ou ar-condicionado depende do ambiente. Em um ambiente higiênico, limpo e uma temperatura que seja adequada para essa criança ou para esse local, não tem problema de que você use uniformemente um ar-condicionado numa temperatura adequada ou o ventilador. Ventilador, claro, você vai ventilar o ambiente e nunca em cima da criança. Temos mais perguntas, vamos ver. Bom dia, doutor. É mito ou verdade? Assim que tem a mudança de tempo, aumentar o problema respiratório das crianças? A mesma coisa que a gente falou em caso da ventilação do ambiente. Se essa criança tem predisposição para uma doença, claro que a mudança do ambiente afeta. E todas assim, muda tanto o ambiente higiênico quanto climático, mudanças climáticas afetam, mas não são as que desencadeiam uma doença. Se vocês valorizarem o que a gente falou anteriormente, crianças que têm doença prévia, claro que está nesse momento com a sua imunidade um pouco mais comprometida, podem desencadear um quadro sim, mas não são os fatores determinantes para uma infecção. Muito bem, então, depois de todos esses esclarecimentos feitos pela doutora Maria Pompeia, parece que nós estamos muito mais bem informados a respeito dessas infecções das vias aéreas. Você tem mais alguma consideração que você gostaria de fazer? Reforçar o respeito à vacinação, à conferência da carteira de vacinação das crianças que estejam em dia e não só dos pequenos, sino também lembrar que os adolescentes estão expostos, tá? Na população, as crianças, os adolescentes e os idosos. Muito bem. É sempre bom lembrar e reforçar que vacina é muito importante para todos. Muito obrigado. Obrigado, Gabriela, por essa oportunidade de mais uma vez podermos conversar sobre esse assunto tão importante com a população. Bom dia a todos. Bom dia, gente. Obrigada.
E, gente, por hoje é só. Muito obrigada pela sua companhia. Sábado que vem tem mais Interior Acontece para você. Eu espero você aqui na tela da Band. Tchau, ótimo fim de semana. Interior Acontece. Oferecimento Unimed Costa do Sol. Há 35 anos presente em cada passo.